É interessante, né? Isso é muito interessante porque o que é ministério, né? Até tirei uma frase aqui, se não me falha a memória, do pastor Luiz Hermínio, né? E eu gosto muito dessa dimensão de ministério. Ministério é um chamado incrível, tá? É maravilhoso. O ministério é um chamado incrível. Quando a gente olha o ministério, ele é incrível, né? Dado por uma pessoa inadequada, que não está pronta para aquilo, né? Para fazer algo impossível por um tempo determinado, sem os recursos necessários. Isso é ministério. Verdade. E assim, é muito interessante porque qual que é o nosso problema? Primeiro a gente tem que sondar o nosso coração. A Bíblia diz que onde está o nosso coração está também o nosso tesouro. Eu acho que a primeira coisa que você que está nos assistindo, né, que quer, né, entender, compreender o seu chamado, você precisa sondar o seu coração. Qual é a motivação de você conhecer o seu chamado? Porque quando Jesus, né, os discípulos chegam para ele e falam assim: Jesus, ensina-nos a orar, né? É interessante que eles viram Jesus transformar água em vinho, eles viram Jesus tirar o demônio do gadareno, e eles viram Jesus curar. Mas quando Jesus se retira, eles não pediram para Jesus ensinar eles a curar, a eles repreender o demônio e nem a fazer milagres. Mas falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus, ele diz: quando você orar, entra para dentro do teu quarto, fala com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Então a primeira coisa que eu acho que para mim entender da vontade, do chamado, do propósito de Deus na minha vida, eu preciso ter relacionamento com Ele. Eu até escrevi aqui: Deus só deixa de falar se nós estivermos surdos. Porque Deus não deixa de falar nunca. Você pode estar desviado lá no meio do mato, que Deus vai falar com você. Tá? Deus vai falar na sua consciência. Às vezes a gente não quer ouvir o que Deus quer falar, é diferente. Eu vejo às vezes as pessoas assim: eu entro para dentro para orar e Deus não fala nada. Deus pode não falar nada do que você quer ouvir, mas que Ele fala, fala. Verdade. Tá? Eu abro a palavra de Deus aqui, Ele vai falar comigo. Na maioria das vezes eu acho que eu tenho problema, Arthur. Porque na maioria das vezes é taca que vem. Entendeu? É só então, você assim, não. então Deus, quando fala comigo, ele até esses dias a Angélica estava rindo, ele pegou minha Bíblia aqui, minha Bíblia toda anotada. Em Mateus 12 aqui, tem um pedaço aqui que fala bem aqui, ó. Aqui, ó. Mateus 12, ó. Aqui, Arthur, tá vendo? Uhum. Mateus 12 eu escrevi: cala a boca. Aí a Angélica foi ler minha Bíblia rindo, né? Aqui foi uma ataca que Deus te deu, né? Foi. Aonde Deus falou que eu vou dar conta de todas as palavras inúteis que saem da minha boca. Aí eu anotei aqui: cala a boca. E Deus mandou eu ficar calado, né? Então, assim, a primeira coisa é o quê? É relacionamento. Entendeu? Como que eu vou entender de algo se eu não tiver em contato com aquele o único que pode trazer aquilo de algo para mim? Só que o que acontece? Mais uma vez, eu venho bater em cima disso. As pessoas hoje querem o quê? Algo pronto. As pessoas não querem fazer o processo, né? Você pega, por exemplo, antigamente a pessoa ia lá, plantava cana de açúcar, esperava a cana crescer, ia lá, cortava a cana, moía a cana, jogava lá no fogão, ficava mexendo até sair a rapadura. Ou seja, tudo tem um processo. Né? Eu me lembro que esses dias eu vi agora esqueci o nome daquele sociólogo, que ele diz, né, que vaca não dá leite. Ele disse que quando o filho dele fez 21 anos, falou: pai, eu queria saber o segredo de todas as coisas. Ele falou: o segredo é que vaca não dá leite. Ele: como assim, pai? Ele falou: não, você tem que acordar 4, 5 horas da manhã, prender a vaca, né? Botar um banquinho, prender o bezerro, tirar o leite, trazer para casa, ferver, aí o leite vai para a mesa. Então tudo tem um processo para acontecer, né? Só que nós viemos de uma geração, né, que o quê? Você vai no mercado, você dá o dinheiro, você sai com o que você quer. E infelizmente a gente está trazendo para a vida espiritual isso também. A gente não quer mais pagar o preço de entrar para dentro do quarto, chorar, se humilhar, pedir perdão, entrar de cabeça na palavra de Deus, para Deus falar: não, eu já quero o quê? Gabriel, ora por mim aí, fala o que Deus quer para mim. Gabriel, ora por mim, porque eu quero saber qual é o meu chamado. Verdade. Mas se eu não tenho nem estrutura de ter intimidade com Deus, como é que Deus vai revelar o chamado dele para mim? Então a primeira coisa que eu entendo e compreendo é intimidade e relacionamento. E na intimidade, primeiro, eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que ter uma vida de leitura da palavra, eu tenho que ter um momento de adoração, onde eu limpo o céu para que Deus venha falar comigo, eu tenho que ter um momento de arrependimento, onde eu rasgo o meu coração e realmente eu
eu conto para Deus todas as minhas mazelas, eu peço perdão. Então, assim, é uma vida mesmo de integridade, porque aí começa a oração. No momento que eu entro dentro do quarto e eu tenho essa intimidade, aí começa a oração, que ele diz o quê? Pai nosso. Então a oração, ela tem um pai. Eu preciso ter primeiro a condição de filho. Aí a segunda coisa que ele fala na oração é o quê? Seja feita. Por quê? Porque o secreto, primeira coisa que ele vai fazer é mostrar para mim que não é mais a minha vontade, que não é mais o meu querer. Quando eu entendo esse secreto, eu não vou mais dizer o meu chamado. Que a gente bate no peito, o meu chamado é esse. Né? Aí eu não vou falar mais o meu chamado, mas aquilo que Deus me chamou para fazer. Glória a Deus. Aí muda. E eu tenho algo com o ministério, Gabriel, só para me encerrar, pastor Arthur aqui, eu tenho algo com o ministério, que existem níveis ministeriais para Deus agir na nossa vida. Que às vezes a gente fica muito atrelado ao título e não deixa Deus nos usar da forma que Ele quer. Então eu vejo assim, a Bíblia fala de 5 ministérios, né? Profeta, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Né? O Davi Rebolo falou que além desses 5 ministérios ainda tem o ministério de intercessão e de adoração, né? Que são 7 ministérios. Eu acredito que no nível mais básico, Deus nos usa em todos os ministérios. Isso, entendeu? Você está ali muitas vezes, Deus te usa às vezes para profetizar. Eu tenho certeza, quantos de vocês já falaram algo sem saber que aquilo era na profecia? Alguém chegou para você, aquele dia você me falou tal coisa e eu tomei posse. Entendeu? Às vezes você está ali, Deus te usa para evangelizar, Deus te usa para pastorear. Então eu acredito que num nível mais raso, Deus nos usa em todos os ministérios. Isso é compreender qual é o seu chamado, é estar na mão de Deus para Ele te usar do jeito que Ele quer.